mas quando pequeno é levado ao templo. E o que é que se diz no templo? É interessante o que se diz no templo. Um homem chamado Simeão, que era uma espécie de profeta, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E ele vira-se e fala com Maria, a mãe dele, dizendo: olha, deixa eu te dizer, prepare-te, porque esse menino está destinado tanto para o levantamento de muitos em Israel, como também está destinado para o esmagamento de muitos, porque ninguém vai conseguir ficar sem se manifestar na presença dele. Ele vai, pela sua própria realidade e presença, exorcizar as manifestações demoníacas dos corações humanos, tanto quanto ele vai revelar a bondade, a sinceridade de muitos seres humanos que ninguém imaginaria que, olhando-se para dentro do coração, seriam pessoas em relação aos quais Deus se agradaria muito mais. É por isso que os religiosos são esmagados pela palavra de Jesus. Ai de vós, hipócritas! E o que todo mundo pensava que eram os reis do exemplo, Jesus mostra como os pais da hipocrisia. Ele chega a chamá-los de filhos do diabo, gente cheia de todo engano, mentira, espírito de ódio, de homicídio, de raiva, de fake news, mas religiosíssimos. Torciam de maneira fanática pela sua igreja, pela sua denominação, pela sua seita. Fossem os fariseus, fossem os saduceus, fossem os zelotes, ou fossem os alienados, distantes, essênios, cada um agarrado às suas seitas sem querer enxergar nada. Todo mundo com a cabeça no buraco. Todo mundo com a cabeça, obrigado, meu amigo, com a cabeça no buraco, como avestruzes, sem quererem ver a realidade. Aí vem Jesus e revela que aqueles que todos louvavam, que eram os super-religiosos, eram uma grande farsa. Eram mascarados mentirosos, hipócritas, sepulcros caiados. Jesus diz que eles eram filhos do inferno. É uma palavra que você não ouve Jesus dizer para ninguém. Ele encontra com os pecadores, com as prostitutas, as meretrizes, as garotas de programa, as adúlteras culpadas, os adúlteros culpados, os publicanos cobradores de impostos para os romanos, que eram repudiados por todos, abominados por todos, e os trata com carinho, candura, meiguice, bom humor, aceita os seus convites, vai para os seus banquetes, participa das suas festas, come e bebe com eles, não raramente, mas com determinada frequência. Com determinada frequência, Jesus entra na casa deles e é chamado de amigo de pecadores, amigo de meretrizes, de publicanos e pecadores. E alegavam, como eu disse ontem, que isso acontecia porque ele era um herege, ele era um potencial suicida, um louco, era um samaritano endemoninhado, era o que a religião
era o que a igreja, a sinagoga, dizia dele, Jesus, sendo ele como ele era, do jeito que os evangelhos dizem que ele é, ou seja, insuportável para o espírito religioso. O que o evangelho nos mostra é que Jesus é completamente acolhível pelos pecadores do mundo. Os pecadores se encantam, se internecem, se apaixonam, se aproximam, dizem, meu Deus, como é que eu não soube dele antes? Era isso que eu buscava, era isso que eu queria, eu nunca encontrava, porque o que me diziam que Deus era, sinceramente, eu preferia o inferno ao céu do Deus dos religiosos. Mas se eu soubesse que Deus era assim, meigo, misericordioso, acolhedor, tão humano que chega a ser divino, tão divino que é completamente humano, se soubéssemos que era assim, nós teríamos querido esse modo de vida. E foi esse modo de vida que a maioria deles foi escolhendo. E os discípulos de Jesus, praticamente todos eles eram constituídos por pessoas que a religião rejeitaria.